Nós temos conversado aqui ao longo do Jornal da CBN com o Felipe Igreja, a propósito das expectativas em torno da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, cirurgia que deve começar mais ou menos por agora, 9 horas da manhã. Nós vamos voltar a acionar o Felipe Igreja, mas nós vamos trazer outro assunto. À medida que o ministro Dias Toffoli negou o pedido da Procuradoria-Geral da República e vai manter a cariação no caso Master. Felipe Igreja, conta pra gente. Exatamente, Milton. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele acabou rejeitando um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para suspender uma acariação, nesse caso, do Banco Master, uma investigação que apura uma possível fraude no processo de compra do Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Com isso, está mantida, portanto, para a próxima terça-feira, dia 30 de dezembro, essa audiência de acariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Chama a atenção a determinação dessa audiência de acareação ontem, chamou a atenção essa determinação da audiência de acareação ontem pelo ministro Dias Toffoli. Esse processo ele segue em sigilo lá no Supremo Tribunal Federal e mesmo ainda no início dessas apurações, investigações, Toffoli, no entanto, decidiu, portanto, marcar essa acareação. Conversando com alguns juristas, Milton, sobre esse caso, essa solicitação não é muito usual quando é feita assim no início dessas apurações. Também chamou a atenção esse prazo determinado pelo ministro, porque a gente está em pleno recesso do judiciário, não é comum esse tipo de movimentação aqui em Brasília nesse período. O recesso do judiciário começou na semana passada, segue nesse final de ano e também ao longo do mês de janeiro. As atividades só serão retomadas no início de fevereiro, mas Toffoli ainda assim marcou essa acariação para o dia 30 de dezembro. Será acompanhada por um juiz instrutor do próprio gabinete do ministro. Ele solicitou também a presença, a indicação de pessoas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República para poder acompanhar esse caso, em que os investigados ou os réus ficam frente a frente e aí esse juiz instrutor do gabinete do ministro vai fazer as perguntas, deve dar andamento a essa sessão de acareação. Não tem previsão de acesso da imprensa, por exemplo, a essa sessão. A gente lembra que no caso da trama golpista também foram realizadas outras acareações, a imprensa não teve acesso no momento, depois houve apenas a publicação da ata dessa sessão e Toffoli, portanto, mesmo com o pedido da Procuradoria-Geral da República, decidiu manter a acareação. O procedimento normal, até conversando com alguns juristas, Milton, é de que normalmente essa solicitação é feita pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, mas o ministro Dias Toffoli, de ofício mesmo, optou pela acareação, por essa forma de conduzir os trabalhos e mesmo com opinião contrária da PGR, portanto, está mantendo o procedimento para o próximo dia 30 de dezembro, só reforçando que vão ficar então frente a frente Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master, também Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, que está envolvido nesse processo de compra do Master. O Banco Central acabou barrando essa operação e também chamou a atenção justamente a presença do Ailton de Aquino Santos, que é o diretor de fiscalização do Banco Central e também foi convocado para participar dessa acareação. Milton. Muito obrigado, Felipe Igreja. Tudo isso acontece em meio a algumas polêmicas. Uma delas envolvendo o próprio ministro Dias Toffoli. Aqui as medidas que ele adotou, por exemplo, o sigilo que foi imposto, ocorreu depois de uma viagem que ele fez em um avião particular ao lado de um dos advogados que fazem parte do Banco Master. Foi aquela viagem para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru. E ele estava no mesmo voo particular com um advogado que defende um dos diretores da instituição. E o outro caso, que também vem chamando a atenção no noticiário, é o que envolve o nome do ministro Alexandre de Moraes, que teria usado da sua autoridade para pressionar o Banco Central naquele acordo, que não foi fechado depois, naquele acordo entre o Banco Master e o BRB, Banco Público do Distrito Federal, e que gera também uma série de discussões éticas.